abraço ao Jack Perkins. Bem-vindo à biografia. Sua paixão por futebol foi a razão do seu apelido El Chueco, mas nas pistas de corrida do mundo ele ficou mais conhecido como o mestre. Atrás do volante de um automóvel, ele fez o que nenhum homem antes dele jamais foi capaz de fazer. Com o que aprendeu dirigindo nas perigosas e primitivas pistas da Argentina dos anos 30, ele foi o primeiro piloto do mundo a vencer 5 campeonatos de corrida de Fórmula 1. Quando um trágico acidente causou a morte de 81 pessoas em Le Mans em 1955, foi a galvanizadora performance desse tímido e simples campeão que ressuscitou este esporte. Hoje em biografia, a história de Juan Manuel Fangio. Na década de 1920, Balcarce era um pequeno povoado da província de Buenos Aires. Como muitos outros, foi o destino de milhares de imigrantes europeus que chegaram a essas terras em busca de nova oportunidade. Ali, um menino, filho de pais italianos, começou a sonhar. O mundo dos automóveis se transformou em sua grande paixão. Essa paixão, somada a um talento incomum, tornaram seu nome indelével na história do esporte. Esse pequeno sonhador de Balcarce chegaria a alturas sem precedentes, até hoje não alcançadas. Conquistou 5 vezes o campeonato mundial da Fórmula 1. Esta é a vida de Juan Manuel Fangio. Para nós, Fangio, o grande mestre. Cruza la meta con pocos metros de distancia y cumpliendo una labor de verdadero maestro. El entusiasmo es desbordante. Se lo merece ese auténtico campeón que ha logrado una hazaña fabulosa. 5 veces campeón mundial. Bien, Chueco. He was the first one to really dominate that series with multiple championships, and he just set the stage for everyone to follow. He was synonymous with the sport immediately. You know, Fangio's Fangio. You talk about motor racing, and you could immediately think of Fangio as the one to connect with it. So, again, a true icon of the sport. Juan Manuel Fangio fue un piloto excepcional, pero además una gran persona, un hombre humilde que supo capitalizar sus experiencias desde la infancia. Fiel aos amigos e querido de todos, apadrinhou vários corredores jovens, merecendo com isso o título de mestre. Juan Manuel Fangio soube aliar sua paixão pela competição ao respeito pelos demais. Sua velocidade fazia um curioso contraponto com sua parcimônia de palavras, que revelava a calma do homem do campo. Foi em Balcarce, povoação agrícola da província de Buenos Aires, que nasceu o menino Juan Manuel, em 24 de junho de 1911. O avô, imigrante italiano, sentiu-se tentado pelas possibilidades de crescimento que a Argentina prometia no fim do século XIX, para todos os homens do mundo que queiram habitar o solo argentino, segundo rezava a nova Constituição. Milhares de europeus, na maioria espanhóis e italianos, acudiram a esse chamado, acompanhando o movimento expansionista da economia europeia. Giuseppe Fangio trabalhou 3 anos em Sierra de los Padres, perto da província de Buenos Aires, na exploração de carvão vegetal. Com os lucros, adquiriu 10 hectares de terra em Balcarce, cidade que ainda hoje se dedica ao cultivo da batata doce. Depois de se instalar, Giuseppe chamou a família da Europa. Com ela, veio um menino de 7 anos, Loreto, que seria o pai do pentacampeão mundial. Aos 19 anos, Loreto conheceu Hermínia de Aramo, com quem se casou pouco tempo depois.
Tendo se especializado no trabalho de pedreiro, Loreto comprou um pedacinho de terra em Balcarce, onde construiu uma casa. À medida em que os filhos iam chegando, Loreto acrescentava mais cômodos. Hermínia, José e Célia seriam os primeiros. Juan Manuel Fangio seria o quarto filho de Hermínia e Loreto. Logo viriam mais dois, Rubem e Renato, que seria conhecido como Toto, y Carmen. La vida era muy modesta en Balcarce y él pertenecía a una familia muy modesta. El papá era albañil, la mamá costurera y las hermanas ayudaban a la mamá en esos trabajos. La relación familia Fangio fue un puño, porque nosotros sí que fuimos un clan. Un clan que lo empezaron mis abuelos y lo siguió mi tío hasta las últimas consecuencias. El padre, don Loreto Fangio, lo quería llevar a trabajar con él, que él era frentista, y muy buen frentista, o sea que era extraordinario. Pero no le gustaba, a Juan Manuel no le gustaba trabajar en asuntos de albañilería, los frentistas le gustaba la mecánica. O menino começou a trabalhar em uma ferraria com apenas 9 anos. Um ano mais tarde, em 1921, largou a forja para trabalhar numa oficina mecânica. E ali teve oportunidade de dirigir pela primeira vez um automóvel. Fangio, com a desculpa de varrer debaixo dos carros, levava-os de um lado para o outro da oficina. Quando percebi que podia dirigir e frear, senti que o carro tinha vida. Comentaria ele, anos depois, recordando-se da experiência. Por essa época, Fangio trabalhou em 3 oficinas, onde adquiriu noções de mecânica e de condução em terrenos acidentados. 2 lições que seriam fundamentais nos anos seguintes. Sua paixão por automóveis era tão grande que resolveu largar a escola e se dedicar ao trabalho em tempo integral. Mientras estaba haciendo el primario, que lo hizo hasta 4º grado en una escuela que se llamaba número 4 y luego en la escuela número 1 terminó el 6º, estudiante bastante aplicado, muy amante de la matemática. Paralelamente decía, el papá le estava buscando trabajo, porque esa era la cuestión, había que trabajar. Aos 16 anos, Fangio caiu doente com pleurisia. Foi um ano sedentário, em que os amigos iam visitá-lo, tornando menos tediosa a convalescença. Quando se recuperou, Fangio ingressou no clube Leandro de Balcarce, onde começou a jogar futebol. Foi aí que ganhou o apelido de Chueco, torto devido às pernas arqueadas. Tal como aconteceria no automobilismo, ele corria tão veloz que os adversários não conseguiam alcançá-lo. Enquanto o mundo sofria a crise de 1929, um grupo organizou uma corrida em rua de terra em Buenos Aires e aí Fangio estreou nesse esporte como copiloto. Com 20 anos, Fangio foi convocado pelo serviço militar ao Campo de Maggio, um quartel dos arredores de Buenos Aires. Quando voltou a Balcarce, ele precisou optar entre suas 2 paixões, o automóvel ou o futebol. A balança não tardou a pender para os carros. Utilizando materiais de uma casa abandonada, ele construiu um galpão em um terreno que o pai lhe cedeu junto à casa da família. Associando-se ao amigo José Dufar, Fangio abriu então sua primeira oficina mecânica. A decisão marcaria o rumo profissional de Fangio e o futebol ficou simplesmente como diversão. Finalmente, em 24 de outubro de 1936, Fangio estreou como piloto em uma competição extraoficial. Ele não tinha carro, mas foi ajudado por amigos e pelo pai de seu acompanhante, Gilberto Vianguli, que lhe emprestou um velho táxi Ford. A única condição era que o carro fosse devolvido no mesmo estado. Fangio inscreveu-se sob o pseudônimo de Rivadavia, nome com que fora rebatizado seu clube de futebol.
Foi uma corrida difícil e perigosa devido à poeira que os carros levantavam e que prejudicava a visibilidade. Também, devido às poucas medidas de segurança da época, os acidentes muitas vezes acabavam em morte do piloto. Nesse dia, Fangio conheceu pela primeira vez o perigo das pistas. Era sua estreia como piloto. Apesar de o carro ser bastante inferior, Fangio manteve o terceiro lugar. Até que, faltando 2 voltas, o motor fundiu e ele foi obrigado a abandonar. 20 dias depois, ele se inscreveu em outra corrida. Assim, foi o começo do grande corredor. Después corre una carrera también con otro auto prestado, que es cuando tiene su primer accidente, que choca contra un poste, que era un Buick de 8 cilindros en línea. Essas corridas trouxeram derrota e frustração a Fangio. Frequentemente, ele se perguntava se fizera bem em se decidir pelo automobilismo. Fangio estava longe de imaginar que logo aconteceria um fato que acabaria com todas as dúvidas. Em 27 de março de 1938, Fangio debutou em uma competição oficial, dirigindo um Ford 34 e conseguindo o 7º lugar. Ainda nesse ano, correu com o mesmo Ford em mais 2 circuitos portenhos. Embora ainda não tivesse obtido uma vitória, os amigos começaram a segui-lo com interesse. Abrindo um parênteses em sua trajetória de piloto, Fangio participou, como acompanhante, de Luiz Finocchietti, de Balcarce, do Grande Prêmio Argentino de Rodovias, em 1938. Recorrían en las largas rectas que tenía la Argentina, que es un país inmenso, y que eran casi todos caminos de tierra. Entonces era muy común luchar contra el polvo de los que iban adelante y contra el barro. Fangio intuiu que nas corridas de rodovia estava sua melhor oportunidade e o tempo confirmaria sua intuição. Juan Manuel participou do Grande Prêmio seguinte, mas não como acompanhante, e sim piloto. Não tendo conseguido um Ford, contentou-se com um Chevrolet 1939 que não lhe inspirava confiança. Seu copiloto foi Héctor Thierry. Um acidente perto de Mendonça, quando já ia ganhando o Grande Prêmio, deixou Fangio no 5º lugar. Mesmo assim, ele recebeu 2.000 pesos, pouco mais que a metade do valor do automóvel. Foi seu primeiro ganho como corredor. O vencedor foi Oscar Galvez, exímio piloto, cujo nome seria dado ao Autódromo de Buenos Aires. A partir daí, Oscar e o irmão Juan seriam os principais rivais de Fangio nas corridas de rodovia. Em 1940, anunciou-se a realização de uma ambiciosa corrida, o Grande Prêmio Internacional do Norte. A competição ia de Buenos Aires a Lima, no Peru, passando pela Bolívia através de estradas de terra, algumas a 4.000 metros de altitude. O trajeto tinha uma extensão total de 9.500 quilômetros. Apesar do extenuante percurso e da subida à Cordilheira dos Andes, Fangio viu a oportunidade de tirar a revanche com Oscar Galvez. E inscreveu-se com um Chevrolet 1940, conseguido com a ajuda do povo de Balcarce. Fangio fue a la agencia nuestra porque él al principio quería correr con un Ford. Y bueno, no se dio de encontrar una coupé Ford, y nosotros teníamos una coupé Chevrolet 39 nueva. Así que le transmite la inquietud a sus amigos, y rápidamente en Balcarce se hace una colecta entre 240 personas que ponen desde 50 centavos hasta 500 pesos de la época. Ese recurso fue suficiente para pagar un auto y para pagar gastos de la competición, de ese gran premio. Exaustos, Fangio e Thierry chegaram a Lima em primeiro lugar. A viagem fora esgotante, mas ainda faltava a volta e a definição do vencedor. Fangio começava a realizar seu sonho de ser campeão. Cuando él llega a Rosario, pasa ya de regreso, ya casi llegando a
en el tramo final hacia Luján, él escucha por primera vez el Fangio de la afición argentina. Él sintió un impacto muy fuerte por eso. Después fue modelando ese impacto, pero realmente lo sintió porque lo contaba. Os caminhos pouco transitados e de difícil acesso tinham derrotado a maioria dos participantes. Dos 133 carros que largaram, somente 32 chegaram ao fim. Fangio manteve a posição e sagrou-se vencedor. Ele e Thierry tiveram ótimo desempenho nos trechos mais difíceis do trajeto. O prêmio foi de mais de 45 mil pesos. Com esse triunfo, Fangio terminou o ano de 1940 como o campeão argentino de rodovias. Era seu primeiro título importante. Com 29 anos, Fangio era o campeão argentino. Em Balcarce, a euforia não tinha limites. Todo el mundo estaba contento. La primera vez que ganó un gran premio, bueno, lo fueron a buscar al camino y lo trajeron en anda, primero en auto, por supuesto, en una camioneta y después en anda hasta el centro de la plaza, pero yo creo que no debía faltar nadie de Balcarce. Lógicamente todo el pueblo se volcó al recibimiento, que fueron digamos, en la rotonda, a 5 kilómetros de acá de la entrada de Balcarce. Ahí toda la gente lo esperó, ¿no? Y después él venía en auto y toda la gente detrás en homenaje al campeón. Com o prestígio de Fangio, a oficina progrediu consideravelmente. E o campeão passava mais tempo nela, devido às corridas em rodovias que iam sendo criadas nessa época. As competições de auto na Argentina foram interrompidas com o início da Segunda Guerra Mundial. O exército alemão marchava a Europa dentro, parecendo invencível. A oficina deixou de ser a fonte principal de ingressos econômicos de Fangio, que já não corria, devido ao racionamento de pneumáticos e gasolina. Mas o campeão não gostava de inação. Com o fim da importação de pneumáticos, voltou-se para outros negócios. Salieron rumbo al sur del país, sobre todo al sur de la provincia de Buenos Aires, hacia Bahía Blanca, Tres Arroyos, Bahía Blanca, para buscar camiones, comprarlos, extraerles solamente las cubiertas, que eran su negocio, y dejar esos camiones y acoplados a la espera de la terminación de la contienda. Com a volta da paz em 1945, a economia começou a se reativar na Argentina. Após revender capotas durante 2 anos, Fangio mudou de negócio. Os caminhoneiros que tinham vendido seus veículos devido à escassez de combustível precisavam de caminhões. Nesse ano, Juan Perón assumiu a presidência da Argentina. Sua política era promover a imagem do país no mundo todo e o esporte era excelente veículo de promoção. O lema "Perón apoia o esporte" logo se converteu na bandeira de sua campanha. No início de 1947, realizou-se a primeira temporada internacional da Argentina. Entusiasmado, mas sem um carro à altura, Juan Manuel confiou ao irmão Toto o ambicioso projeto de colocar o motor de um caminhão Chevrolet no chassi de um Ford T. A boa notícia para Fangio era que haveria uma disputa classificatória para carros de mecânica nacional, e os 2 primeiros estariam habilitados a competir com os grandes europeus. Esse automóvel deu a Juan Manuel a oportunidade de competir com grandes figuras internacionais e seria seu passaporte para um futuro que ele nem sequer imaginava. Em 1947, Juan Manuel Fangio enfrentou um desafio que marcaria um momento decisivo: competir com os ases europeus do automobilismo. Com este estranho veículo montado pelo irmão Toto, Juan Manuel conseguiu se classificar para enfrentar os grandes pilotos europeus na corrida de autos especiais. Na sua estreia internacional, Fangio conseguiu o 6º lugar.
Em 1947, ele voltou a participar do Grande Prêmio Internacional de Rodovias, realizado nas estradas da Argentina e do Chile, incluindo a travessia dos Andes. Seu novo acompanhante era Daniel Urrutia. Em 1948, a temporada internacional de automobilismo da Argentina começou com grande expectativa. Mais de 100 mil pessoas, inclusive o presidente Perón e Evita, foram ao circuito de Palermo para observar os grandes corredores europeus competindo contra a equipe do Automóvel Clube Argentino, que incluía Juan Manuel Fangio y Oscar Gálvez. En ese momento el presidente era Pancho Borgonovo, que fue un excepcional presidente del Automóvil Club Argentino. Y entonces él había puesto la mirada en mi tío, también en Benedito Campo, y no me acuerdo quién era alguien más. Entonces lo convocó y le dijo, vos irías a Europa a correr. Te podés imaginar, él soñaba con correr, con ir a Europa a ganar una carrera. Y entonces, bueno, dice, ya está, vamos. ¿Y cuánto querés ganar? Ganar. Pero por favor, me estás convocando a hacer algo que es mi sueño. Pero lo que ustedes digan, está bien. Primeiro com a Maserati e depois com Finca Gordini, Fangio conseguiu várias vitórias em provas de circuito. O campeão francês Jean-Pierre Remy, assombrado com o desempenho de Fangio, falou muitas vezes sobre o piloto de Balcarce. Esta observación de Wimil lo llevó a decir cuando bajó en el avión en París que en la Argentina había visto a un piloto que cuando tenga un buen auto em suas manos dará que hablar. O Automóvel Clube Argentino organizou em outubro daquele ano o Grande Prêmio do Sul, a corrida mais ambiciosa realizada na América do Sul até então. Ligava Buenos Aires a Caracas, na Venezuela, mais de 9.500 quilômetros. A corrida passaria por 5 países, seguindo a rota pan-americana. Fangio e Daniel Urrutia se inscreveram com o mesmo Chevrolet 1939. Saíram de Buenos Aires 141 corredores. A dupla Fangio-Urrutia brigou o tempo todo pelo primeiro lugar. Mas, a 500 quilômetros de Lima, capital do Peru, sucedeu uma desgraça. Cuando pasan un pequeño pueblo Huanchasco, que estaba todo pintado de blanco, posiblemente las luces de su Chevrolet, al proyectarse y reflejarse contra las paredes blancas de ese pueblo, lo enceguecen un poco. Na escuridão, Fangio julgou ter visto um precipício em uma curva fechada. Él relataba que él imaginó que la montaña tenía una caída hacia uno de los lados y se tiró hacia el otro. Cuando se tira hacia el otro es donde el auto empieza a dar tumbos, muchos tumbos. Foi um acidente medonho. O Chevrolet ficou seriamente danificado. Fangio queda dentro del auto y Urrutia es despedido del coche porque se habían olvidado de poner las trabas de las puertas. Fangio foi internado. O dispositivo de segurança havia salvado sua vida, apesar do golpe. Urrutia apresentava fratura de espinha, o que provocou sua morte logo depois. Y ahí él se entera con tremendo dolor de lo que le había pasado a su querido amigo. Arrasado, Fangio sentiu-se culpado. O desastre deixou-o abatido e com vontade de abandonar as corridas. Mas seu espírito de campeão o fez seguir em frente. Solo espero una oportunidad para afianzarme con bravos rivales y gane o pierda, dedicaré ese esfuerzo al gran camarada Urrutia, hermano en la buena y en la mala. Para a temporada de 1949, o Automóvel Clube Argentino ofereceu a Fangio uma das Maseratis que enfrentariam Farina e Ascari, os ases europeus. Mas antes das provas internacionais, Fangio correu as 1000 milhas argentinas. Coberto de graxa e fuligem, ele chegou em segundo lugar, atrás de Oscar Gálvez. Foi seu retorno às corridas após o acidente. Em fevereiro, sob uma chuva torrencial, a equipe argentina enfrentou os grandes pilotos internacionais, conseguindo excelente desempenho.
Depois de muitas e difíceis voltas, Farina, Villoresi e Ascari abandonaram a prova. Oscar Galvez saiu vencedor e Fangio foi o segundo colocado. O povo argentino não cabia em si de alegria com seus dois heróis. Mas foi em Mar del Plata, cidade balneária, localizada ao sul de Buenos Aires, perto de sua Balcarce natal, que Fangio mostrou pela primeira vez todo o seu potencial. Dirigindo o Auto número 24, ele saiu na ponta e não cedeu a posição até enxergar a bandeira quadriculada. Os pilotos italianos resignaram-se a chegar atrás do argentino, não tendo conseguido alcançá-lo. Com a torcida de milhares de conterrâneos, Fangio festejou esse triunfo, que seria o início de um ano cheio de surpresas. Em seguida, partiu para a Europa como capitão da equipe argentina. Era o início de sua carreira no automobilismo internacional. Uma carreira pontilhada de êxitos espetaculares em toda a Europa. Dos 6 grandes prêmios que disputou, Fangio obteve 4 vitórias. Aclamado e laureado, solicitou a aquisição de uma Ferrari V12 que tinha fascinado a equipe argentina. O presidente Perón, à vista dos resultados e prestígio de Fangio, achou que valia a pena investir. E com a Ferrari, Fangio venceu em Monza. Em agosto, regressou à Argentina, onde Perón lhe outorgou a medalha de Cavaleiro do Esporte. As relações com Perón, proveitosas de início, causariam alguns inconvenientes mais tarde. Você gosta de ver a velocidade ou viver a velocidade? Você tem até o dia 31 de julho para acessar nossa página da web www.aemundo.com, participar do concurso Grand Prix com Fangio e concorrer a uma viagem a Monza, Itália, com todas as despesas pagas para assistir à corrida de Fórmula 1. Viva a velocidade! Com biografia e A&E Mundo. Em 1949, Juan Manuel Fangio correu pela última vez no Grande Prêmio de Rodovias da Argentina. Dessa vez, o Chevrolet não conseguiu alcançar Juan Galvez. Fangio avisou aos irmãos Galvez que venceria a competição seguinte. Mas aquele seria o último confronto de estradas na Argentina. Em 1950, Fangio era um astro absoluto. Mas para o moço de Balcarce, que jogava futebol e cuidava de uma oficina, o sucesso não veio sem um preço. E ele teve que optar entre uma família e seu êxito profissional. Evidentemente que el mundo automovilístico conoció una mujer andreína que estuvo al lado de él durante 25 años. Vuelve Fangio. Aquí llega Juan Manuel Fangio acompañado de su esposa. Na realidade, Fangio nunca se casou. Y lo único para decir que él lo reconocía, y cuando hablaba que dice, yo no pude formar una familia con señora, hijos, etcétera, como me hubiese gustado. Fangio começou a correr com a equipe da Alfa Romeo, junto a Farina e Fagioli. Mas ele não era o único piloto argentino que se destacava nas pistas europeias. José Froilán González, seu amigo, era um bom concorrente internacional. Pelo ótimo desempenho, González foi contratado pela escuderia Ferrari, sendo um dos poucos que competiam ombro a ombro com os Alfa Romeos. Me habla Juan y me dice, Pepe, dice, ¿por qué no te venís conmigo a Europa? Y ahí fue cuando hicimos el equipo del Automóvil Club, que se llamaba Achille Barsi, en Europa. Em 1950, foi criado o Campeonato Mundial de Pilotos. Em Sanremo, em corrida amistosa, Fangio estreou com o Alfa Romeo e logo demonstrou que tinha estofo de campeão. Nesse primeiro ano, a competição seria totalmente dominada pela Alfa Romeo. Com os 3 Fs, Farina, Fangio e Fagioli, os Alfa Romeos terminaram invictos.
Em 21 de maio, no Grande Prêmio de Mônaco, Fangio escapou ileso de um terrível acidente, ajudado pelo instinto e reflexo condicionado. Não só ele evitou a colisão, como ainda venceu a corrida. Esse foi o primeiro Grande Prêmio Mundial de nosso as. Logo, ele iria obter vitórias em diversas corridas europeias, que pouco a pouco o aproximariam do título de primeiro do mundo. Na França, Fangio venceu o Grande Prêmio de Reims e assumiu a primeira posição. Faltava uma corrida para definir quem seria o primeiro campeão de Fórmula 1. A 13 de setembro, em Monza, ocorreu a última disputa do campeonato. Até um determinado momento, Fangio tinha a vantagem e cabia a Farina o vice-campeonato. Mas a sorte mudou de rumo e Farina foi sagrado o primeiro campeão mundial de Fórmula 1. Fangio ficou com o segundo lugar. Em Buenos Aires, Juan Manuel foi aclamado como herói e recebido pelo presidente no Palácio do Governo, onde os pais o esperavam para abraçá-lo. A carreira de empresário também crescia. Em janeiro de 1951, Fangio abriu uma concessionária Mercedes-Benz em Buenos Aires, encarregando o pai de construir o novo prédio. Nesse ano, seu rival mais importante seria Alberto Ascari. Em 1951, a primeira corrida do campeonato foi na Suíça. Ali, sob uma chuva torrencial, Fangio deu um show de perícia. Nessa dificílima corrida, o argentino obteve uma bela vitória, que o colocou logo no primeiro lugar. A segunda vitória aconteceu na França, onde, depois de uma briga acirrada com o Ascari e de trocas de carro, Fangio ficou com o primeiro lugar. Em 28 de outubro, na corrida de Barcelona, ele já tinha 2 pontos de vantagem sobre Ascari. Com a vitória nessa última corrida, Fangio finalmente fez de seu sonho uma realidade, tornando-se campeão mundial. Depois de correr na Irlanda, Fangio devia voar para a Itália a fim de participar do Grande Prêmio de Monza, que se realizaria no dia seguinte. O príncipe do Sião tinha prometido levá-lo de avião particular, mas antecipou a viagem e deixou Fangio na mão. Desesperado, o argentino decidiu ir de automóvel, numa árdua luta contra o relógio. Chegou a tempo para a corrida, mas não pôde descansar. Esse desgaste físico embotou seus reflexos e o fez sofrer o pior acidente de toda a carreira. Entonces había venido en la noche, había venido toda la noche sin dormir, entonces no hizo la clasificación. Largó último, atrás de todo, te das cuenta, en la primera serie. Y yo largué adelante con Ascari, que habíamos hecho los mejores tiempos. Y en la segunda vuelta, en la curva del Esmo, veo una máquina con las 4 ruedas para arriba. Toca un fardo de pasto que se limitaba a la pista en ese entonces, se va hacia la parte externa, toca con otro fardo de césped y el auto comienza a dar vueltas y es despedido del coche. Bueno, ahí tuvo problemas con la columna vertebral, se fractura una vértebra cervical y estuvo 7 meses inactivo. A convalescença foi vagarosa. Fangio esperou muitas corridas para voltar em forma. Em 1954, ele assinou um contrato com a Mercedes-Benz e estreou um carro novo, o W196, mais conhecido como Flecha de Prata. Com desenho revolucionário, motor potente e muita velocidade, parecia um carro invencível. Após 6 vitórias em corridas pelo campeonato, Fangio era o vencedor indiscutível. Em Nürburgring, seu desempenho foi notável, mas durante os treinos, morreu um piloto argentino, seu amigo, Onofre Marimon. Na pista, não havia lugar para alegrias. Após um ano excepcional, Fangio repetiu a façanha e obteve o segundo campeonato mundial. Em 1955, o bicampeão voltou a correr em Buenos Aires sob um calor escaldante. Na pista, o termômetro marcava 51 graus centígrados. Os pilotos paravam para se refrescar e trocar de automóvel, mas a resistência física de Fangio chamava a atenção. Foi ele um dos poucos a finalizar a corrida sem nenhuma troca. E o presidente da Argentina, Juan Perón, entregou-lhe seu primeiro prêmio naquele ano. Para soportar el calor, decía,
permanentemente, estoy en la nieve, tengo mucho frío, estoy en la nieve, faltan 10 vueltas, y contaba la carrera de 10 vueltas. Cuando bajaba 9, 8 hasta 1, volvía de nuevo. Y Juan Manuel Fangio, aparte de aguantar ese calor, había un cañito que perdía aceite, y ese aceite hirviendo, y le caía sobre la pierna, e quedou com a marca na pierna. Nesse ano, em Le Mans, ocorreu o mais terrível acidente de automobilismo esportivo. O Mercedes-Benz de Pierre Léger capotou com violência e o motor saiu voando para as tribunas, onde matou mais de 80 pessoas e deixou centenas de feridos. Mas a sorte acompanhou Fangio e conseguiu se esquivar do acidente. Juan Manuel Fangio e Stirling Moss formaram uma excelente equipe nesse ano. Mestre e discípulo se destacavam onde quer que se apresentassem. Em setembro, ele venceu pela terceira vez consecutiva o Grande Prêmio de Monza. Com 4 vitórias e o segundo lugar, de novo ele se classificou campeão do mundo. Sendo já o piloto que mais tinha vencido, o tricampeão entendeu que aquele seria um bom momento para se aposentar e voltar ao país natal. Mas surgiram alguns tropeços que o fizeram repensar a ideia. Em setembro de 1955, Perón foi derrotado por um governo eleito e todas as pessoas ligadas ao regime peronista sofreram investigações. Enquanto se preparava para voltar a Buenos Aires, Fangio foi aconselhado pelos amigos a permanecer fora da Argentina, devido às suas relações com Perón. Mas não tendo o que ocultar, Fangio decidiu voltar de qualquer jeito. Para sua grande surpresa, porém, foi recebido com hostilidade pelos funcionários que cuidavam de suas empresas. Diante disso, o piloto decidiu retroceder. Seria em Monza, circuito que lhe trouxera desgostos e alegrias, que ele repetiria seu êxito. Fangio vinha em primeiro lugar, mas a direção do carro entrou em pane e ele precisou parar no box com o carro inutilizado. Segundo as regras da equipe de Portago, deveria ceder-lhe a Ferrari, mas ele já havia abandonado a competição. Musso, outro piloto da equipe, negou-se a ceder seu carro. Fangio, resignado, ia escapar das mãos o 4º campeonato do mundo, mas uma surpresa o esperava. You could tell that there was an incredible amount of respect among the peers, and some of his fiercest competitors would still yield to him. And as you could see, you know, when Collins just would say, okay, I'll step aside, you come in, then go for the championship. Collins parou no box e logo compreendeu a situação de Fangio. Sem hesitar, ofereceu-lhe seu veículo. Emocionado, o argentino voltou à pista e chegou em segundo lugar, atrás de Moss, sagrando-se campeão pela 4ª vez. Voltando à Argentina, a Associação Argentina de Pilotos entregou-lhe um enorme prêmio. Um troféu com sua altura e peso, onde brilhavam 4 estrelas. Em 1957, Fangio retornou a Maserati, novamente para brigar pelo campeonato. Em 4 de agosto, em Nürburgring, ele teve o triunfo mais espetacular de sua carreira. Supera 9 veces consecutivas su propio tiempo, que a su vez era el récord de vuelta del circuito. Fangio entendeu que havia possibilidade de chegar ao 5º campeonato. Na 12ª volta, com vantagem de 28 segundos, ele parou no box para trocar os pneus. Todavia, um problema mecânico o fez perder 48 segundos. O piloto ficou atrás de Collins e Hawthorne. Só uma proeza o faria descontar tamanha diferença em 10 voltas. Fangio sempre fora um corredor prudente, mas dessa vez ele não quis se dar por vencido. Ultrapassando 9 vezes o recorde da pista, Fangio arrasou nas curvas, executando manobras cada vez mais ousadas. Pero las matemáticas fallan. Cuando hay un hombre, en cada vuelta que da, bate el récord. Na penúltima volta, ele acelerou até o limite e ganhou com 3 segundos e 6 décimos de vantagem.
Cuando él termina esa carrera, dijo, esta fue la primera y la última vez que yo manejo un auto de esta manera. Sabía que había estado en el límite durante toda la carrera. Nesse dia, Juan Manuel Fangio realizaria uma façanha nunca igualada na história do automobilismo. Conduzindo com perícia incrível, bateu 9 vezes o recorde e arriscou a vida em cada curva, mas obteve o 5º título mundial. Foi seu último triunfo na Fórmula 1. Fangio continuou a correr, embora sentisse que seu caminho no automobilismo chegara ao fim. Em 1958, descansando em um hotel antes do Grande Prêmio de Havana, em Cuba, Fangio foi sequestrado na ponta de um revólver por membros do grupo rebelde de Fidel Castro. Passado o susto inicial, os sequestradores informaram que ficariam com ele apenas durante a corrida, como propaganda. Bueno, a Fangio lo trataron muy bien, por supuesto, apenas lo secuestraron, de llevar el coche, le pidieron disculpas. Fangio, esta no es contra usted, queremos destacar nuestro movimiento contra Fulgencio Batista. Em 6 de julho de 1958, Juan Manuel Fangio retirou-se do automobilismo. Tinha 47 anos de idade. Sua última corrida foi em Reims, França, justo onde fizera sua estreia na Europa 10 anos antes. Ele continuou ligado à Mercedes-Benz, primeiro através das concessionárias e a partir de 1974 por ter sido nomeado presidente vitalício da empresa na Argentina. Con el correr de los años y merced a su brillante carrera deportiva con los Flecha de Plata, el entonces director de la Daimler-Benz, el señor Werner Lechner, lo nombró presidente del directorio de la Mercedes-Benz Argentina. Convertido em lenda viva, Fangio participava como convidado em inúmeros eventos ligados ao automobilismo e dividia o tempo entre suas concessionárias da Mercedes-Benz. Nunca estuvo quieto. Y él trabajaba como si fuera un empleado, pero que recién empieza, porque a la mañana, a las 9, tenía que estar en la oficina de Mercedes-Benz. Em novembro de 1986, foi inaugurado em Balcarce o Centro Cultural e Museu do Automobilismo Juan Manuel Fangio. Ali se encontram alguns de seus automóveis, entre eles os Chevrolet de corrida e os de Fórmula 1. Él apreció, gozó desde la inauguración del museo, realmente el 22 de noviembre del 86, hasta su muerte prácticamente, hasta fines del 94. Nos últimos anos de vida, Fangio continuou ligado ao mundo do automobilismo, acompanhando a atuação dos jovens pilotos que iniciavam a carreira. Fangio comenzó a enfermarse en junio del 93, es decir, estuvo enfermo durante 3 años. Y comenzó a aplicarse tratamiento de diálisis, hemodiálisis, cosa que no le gustaba nada. Os últimos anos foram passados com a sobrinha Ethel Ruth Fangio, que cuidou do tio até o fim. Os amigos sabiam que restava pouco tempo ao campeão. Após vários problemas cardíacos e uma complicação nos rins, em 17 de julho de 1995, aos 84 anos, Juan Manuel desligou seu motor. What impressed me as a teenager and what actually was a great inspiration to me was the fact that he always appeared, always so cool, very intelligent, and always in control. I mean, he was just like picture perfect. As a youngster, impressionable youngster, would look upon an idol, you say, gosh, I mean, he's like a god, he's perfect. Quando Juan Manuel Fangio deixou o automobilismo, o mundo ainda não tinha plena consciência das façanhas que ele realizara. Passaram-se anos antes que surgisse um piloto que conseguisse superar alguns recordes. 5 títulos mundiais e vencer quase metade das corridas disputadas, entre outros feitos notáveis. Esse piloto tranquilo, seguro e de precisão incrível
tinha como seu maior trunfo o poder de compartilhar os conhecimentos com gerações mais jovens que viam nele um mestre, companheiro e amigo. Os 5 títulos obtidos com o Alfa Romeo, o Maserati, o Mercedes-Benz e o Ferrari demonstraram que, transcendendo a máquina, ele era o campeão.